senhoras deputadas, a CCJ de hoje iria analisar o projeto, mais um projeto, o pacotaço do governo, que juntou uma série de situações totalmente díspares e que, em princípio, esse projeto em regime de urgência deveria ser votado ainda nesta semana, ou hoje, pelo menos. Obviamente que a própria base do governo percebeu que, mais uma vez, estava comprando o gato por lebre. E, ao perceber isso, fez algumas ponderações que levou os deputados da base do governo, levou a apresentarem, segundo as informações dadas pelos deputados que estiveram na CCJ há pouco, apresentarem uma alteração para que nós tenhamos 6 projetos diferentes. É isso, deputado Amaral. 6 projetos diferentes. O que me chama a atenção, senhores deputados e senhoras deputadas, e eu já tive a oportunidade de dizer isso ao líder do governo e também ao deputado que é líder da oposição, é que nós não vamos votar aqui, e não será aprovado, autorização para que a Assembleia Legislativa se exima da sua função principal, que é fazer a fiscalização naquilo que concerne as ações da Copel e da Sanepar. Eu não acredito que isso seja aprovado. Não acredito, deputado Prazic, que tamanha insanidade passe por essa casa. Até porque os deputados têm também uma relação nas suas bases com grupos que apoiam Sanepar, Copel, outras entidades similares que, tendo ações no mercado, seriam possíveis essas ações de serem colocadas à venda, sem que passasse por autorização daqui, o que me parece totalmente inconstitucional, porque é papel da Assembleia fazer a fiscalização. Não há como abrir mão desse papel. Da mesma forma, a questão da água, que foi dito aqui que a água seria cobrada das turbinas. Eu ouvi o secretário dizendo que nós iríamos cobrar, Copel, iria cobrar a água que passa pelas turbinas da Copel e que é exportada, a energia exportada. Aí cabe, deputado Plauto, uma pergunta. A energia exportada, na verdade, é a energia que é colocada no sistema nacional e que depois é comprada novamente, inclusive pela própria Copel. A Copel vai vender energia com ICMS pelo uso da água, ou qualquer outra taxação, desculpe, não ICMS, mas taxação pelo uso da água, e vai recomprar essa mesma energia já tributada? Óbvio que não. Óbvio que não. Até porque é inconstitucional. O Pará já tentou, viu que não fez. Então, é mais uma cenourinha para ser colocada de lado. E aí há outros pontos. Não sei exatamente quais são os pontos que foram seccionados, mas há um que me chamou muito a atenção, e é sobre ele que eu gostaria que nós aqui pudéssemos debater. Eu pergunto ao líder do meu partido se vai fazer o horário do PT, se não, posso usar, deputado Lemos? Obrigado. Porque é um debate que eu gostaria de fazer aqui, deputado Escaravaca, que Vossa Excelência acompanhou no ano passado e anos anteriores, uma situação onde o Paraná tinha uma possibilidade de venda de imóveis, e estes imóveis, ou parte deles, inclusive alguns da Codapar, constituiriam, ao longo da ferrovia Maracaju-Paranaguá, vindo do Mato Grosso, entrando em Guaíra, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa, depois chegando aqui para alguns pela Lapa, por Araucária, Curitiba e Paranaguá. Naquele período, 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, quando se tentou fazer aqui na Assembleia uma votação do projeto Tudo Aqui, quando o secretário Castaniguchi
seguindo orientações do governador Carlos Alberto e do secretário Richa, secretário Carlos Richa, tentou fazer os tais Tudo Aqui Paraná. Não deu certo. 2 bilhões 390 milhões, 2 bilhões 390 milhões, que seria para atendimento em Guarapuava, em Cascavel, em Umuarama, Londrina, uma série de cidades, mas que fariam também uso de parte dessa estrutura. E aí, para surpresa nossa, o governo vem agora com uma proposta, entre outras coisas, de vender os seus imóveis sem precisar da autorização da Assembleia Legislativa. Ora, quando nós vimos esse projeto, deputado Romanelli, me chamou a atenção porque a Assembleia Legislativa, em nenhum tempo, nem nos 8 anos do governo Requião, nem até agora, nos 5 anos e 8 meses do governo do governador Carlos Alberto, em nenhum momento negou ao governador Requião ou ao governador Carlos Alberto autorização para que colocasse à venda imóveis do Estado. Nunca negou. Eu não lembro de nenhuma vez que tenha havido essa negativa, até porque os governadores sempre têm também a maioria no parlamento. Então a pergunta é, por que você precisa dispensar da fiscalização necessária, constitucional, da Assembleia Legislativa, a venda de imóveis, que sequer nós sabemos quais são, quantos são e aonde estão? Quais imóveis são esses? Entra, por exemplo, a fazenda aquela do Banestado, reflorestadora, aqui na região de Bituruna? Entra, por exemplo, a fazenda que era também da Banestado, em Paulo Frontin? Entram as áreas da Codapar? Entram as áreas do Estado que a Copel deteve e fez por permuta, troca com o Estado, como aquela área aqui em Cruzeiro do Iguaçu, que tem por acaso uma pista de pouso dentro? Entram também áreas na cidade de Curitiba, como já veio para cá o projeto, semelhantes àquela de 30 mil metros próximo ao futuro Shopping Jockey Club, ou a área que era da Polícia Civil na Rua Barão do Rio Branco. Entram áreas em Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu. Quantas centenas ou milhares de áreas poderiam ser vendidas se aqui é aprovado esse projeto, sem que a população tivesse conhecimento? Porque esse é o nosso papel. Nosso papel é esse, é dizer à população, aos prefeitos, aos vereadores, aos munícipes, o que está se pretendendo vender e o que se pretende fazer com o valor arrecadado. Aí vem uma entrevista do irmão do governador, senhor José Richa, que, publicada num blog de bastante circulação aqui no Paraná, diz que o senhor José Richa esteve com o BNDES, com o ministro, e que iria agilizar o empréstimo de 500 milhões de reais para construir os centros logísticos. Bingo! Quais centros logísticos? Os centros logísticos que são áreas de distribuição, de armazenamento, inclusive no projeto de se fazer espaço de transbordo de mercadorias, hotéis, postos de gasolina, linha férrea. Que coincidência! Que coincidência! Eu não sei se o senhor José Richa falou isso apenas como vontade ou se isso está acoplado a esse projeto de se colocar à venda as áreas no projeto que está tramitando ou que estará tramitando aqui na Assembleia Legislativa. De qualquer sorte, o governo deu sinais claros
Por que pretende 500 milhões de reais? Por que pretende colocar à venda áreas sem autorização da Assembleia Legislativa? E por que pretende, num processo extremamente nebuloso, se desfazer de bens do Estado para fazer caixa, sem que nós sequer saibamos o que se pretende vender antes de ser colocado em leilão, ou em licitação, se for o caso. Eu não entendo, mas eu digo com certeza, nós não votaremos nisso, que tem todo o jeito, a forma e a impressão de ser direcionado para determinados grupos. Não significa que é. Até para que não paire nenhuma dúvida, é por isso, deputado Plauto, que não dá para votar favoravelmente. Como que nós vamos abrir mão, e os futuros deputados, que não seremos nós necessariamente, irão abrir mão de fiscalizar aquilo que é o seu papel, que é fiscalizar a venda ou as vendas que o Estado pretende fazer dos seus imóveis, que não são do governador, temporariamente eleito, que não são dos deputados, que não são deste ou daquele empresário. Não. São do patrimônio do Estado e que pode ser vendido. Não há, obviamente, nenhuma cláusula sagrada que impeça que o Estado se desfaça dos seus bens. Obviamente que não. Mas há exigência, inclusive por conta do artigo 37 da Constituição Federal, quando nós falamos de transparência, na legalidade e na transparência. Ora, há obviamente a exigência que essa casa examine, acompanhe e veja se há ou não modicidade para que nós tenhamos ganho para o Estado. Então fica aqui uma dúvida, senhor presidente e senhores deputados. Nós estamos diante do novo centro logístico com financiamento do BNDES. Para quem? Para quem? Quem ganha com isso? Perde o Estado. Quem ganha com isto? Quais os grupos? Será que são os grupos das grandes cooperativas? Não sei. Será que são os grupos ligados ao processamento de soja, de milho, os grupos internacionais, que além do processamento de soja e milho, também trabalham com granéis líquidos? Não sei. Será que os imóveis que se pretende, a que preço também não sabemos, se dispensada a fiscalização necessária da Assembleia Legislativa, será que os imóveis que se pretende colocar à venda serão todos os imóveis ou serão apenas aqueles que interessam a este ou aquele grupo, pessoa, entidade que porventura tenha se manifestado, o que não é absolutamente ilegítimo nem ilegal, porque hoje passa pelo crivo da Assembleia, mas se tornará não ilegítimo, não ilegal, mas bastante nebuloso, porque poderá, não significa que será, mas poderá ser um bom negócio para grupos e um péssimo negócio para o Estado. Então, antes que nós votemos esse projeto, deputado Requião, Vossa Excelência, que é o líder da oposição, e senhores deputados que são da CCJ, eu não faço parte da CCJ. Se fizesse, talvez na Comissão de Finanças nós possamos fazer, mas se fizesse, eu solicitaria que o projeto que pretende a venda dos imóveis baixasse em diligência para a Secretaria do senhor José Richa e ele nos respondesse quantos imóveis o Paraná tem hoje para colocar à venda. São milhares, e não podem ser colocados como se nós estivéssemos nos desfazendo de um pacotinho de balas. Nós estamos, volto a dizer, não há absolutamente nada que impeça o Estado de fazer a venda. O que há é a necessidade de fiscalização. Se nós abrirmos mão disso, nós estamos abrindo mão da nossa função principal.
Um minuto para concluir, deputado. Da nossa função principal e para a qual nós fomos eleitos e somos pagos regiamente, que é acompanhar tudo aquilo que diz respeito ao Estado, principalmente quando diz respeito ao Estado se desfazer de patrimônio público. Eu não quero, daqui a 2, 3, 5 anos, ser cobrado por termos perdido parte do patrimônio que poderia ir para escolas, poderia ir para a saúde, poderia ser utilizado, inclusive, para as prefeituras, em comodato, construírem espaços públicos e ser feito para beneficiar determinados grupos muito amigos, muito próximos, muito camaradas, mas certamente muito bem informados. Por isso, senhor presidente, fica aqui a sugestão. Vamos fazer um pedido para que saibamos, através de diligência, quantos são, aonde estão os imóveis que o Paraná pretende colocar à venda. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.